Primeiras Crônicas, capítulo 21, do 1 ao 6. Amém? Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e conta os israelitas desde Beceba até Dan e traga-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei meu senhor, não são porventura todos eles súdito do meu senhor? Porque o meu senhor deseja fazer isso? Porque deveria trazer culpa sobre Israel, mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel, então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe pareceu absurda ou louca, depende da tradução. Só até esse versículo, porque depois vai discorrer o que Deus achou dessa proposta. Quando a gente simplesmente lê esse capítulo, e os irmãos sabem que Deus vai trazer juízo sobre Jerusalém, sobre Judá, e dezenas de milhares de homens morreram por causa dessa decisão do rei. É nesse contexto aqui que Deus fala para ele: escolhe 3 tipos de juízo. Irmão, o negócio foi tão grave que Deus perdoou o pecado de Davi. Na sequência do texto vai dizer isso, mas não ficou sem disciplina. E são raras vezes que Deus não dá a opção do perdão e amenizar. Não amenizou de forma nenhuma a disciplina, e esse capítulo trata disso. Deus disse: olha, o que você escolher, eu não vou tirar nem 1%, o juízo vai ser total. E ele falou: escolha o inimigo te perseguir, escolha a fome, escolha. Ele falou: não, eu quero cair nas mãos de Deus. Porque Davi conhecia Deus, e ele sabia que na mão do inimigo não havia misericórdia. Ele sabia que a peste, a fome, não ia ter misericórdia. O único lugar que ele poderia encontrar um pouco de misericórdia era onde? Se ele estivesse nas mãos de Deus. Mas mesmo tendo escolhido ir para as mãos de Deus, o juízo, a disciplina foi absoluta. Porque a palavra diz que a quem é muito dado, é muito requerido. Então, quanto mais se tem, mais se conhece, e se erra consciente. E a posição de Davi era uma posição de comando, de autoridade. Ele não respondia só por ele. Ele era a autoridade representativa de Deus. Se ele errou, tudo que estava abaixo iria sofrer. Como se ele tivesse feito certo, tudo que estava abaixo dele seria abençoado. Já observou que a gente nunca contesta a Deus, seja a bênção pequena ou grande, mas se Deus disciplina, a gente contesta? Ah não, parece que Deus foi exagerado com essa disciplina. Mas ninguém contesta a Deus por quando ele exagera para abençoar, ou dar uma bênção segundo a condição da pessoa de administrar. Queridos, mais do que ter morrido pessoas, Davi ter cometido esse erro, o importante é que isso está na Bíblia para nos ensinar lições. Isso é que é importante para nós hoje.
Alguém errou, sofreu a disciplina, pessoas inocentes foram prejudicadas? Sim, foram. Mas tirando a questão da história, do fator histórico, isso é passado. Isso não mudaria a nossa vida em nada, mas nós precisamos mergulhar nas entrelinhas do processo da palavra de Deus e tirar lições para nós. Ninguém se torna independente quando está vivendo um pequeno processo ou está no início de algo. A gente é sempre dependente no início das coisas, porque tem uma insegurança, a gente precisa da bênção de Deus para aprovar aquilo, para aquilo crescer, frutificar. Então a gente se mostra todo dependente. Por exemplo, é comum quando um casal, assim que se casa, nos primeiros dias, eles tratarem metas para a sua história do casamento, para a sua vida. Eles oram, eles lêem Bíblia, eles procuram ler bons livros na área, eles se cercam de Deus, de uma busca para quê? Porque eles estão começando algo, e há insegurança, há um desejo de acertar, há uma vontade de fazer a coisa certa. Mas quando passam os anos, às vezes a tendência é de ir relaxando, porque você já sabe como é que funciona uma casa, você acha que você dá conta de cuidar daquela casa financeiramente, você já está trabalhando, a vida já se estabeleceu, aí a tendência é o quê? Dependendo menos de Deus. Você já observou que a gente nunca cai no primeiro degrau? A gente sempre cai no degrau acima do primeiro. Porque, irmãos, quando a gente começa numa escada, você começa concentrado, aí você vai, quando vê, tropeçou e é problema. Então a gente tropeça sempre quando a jornada já está estabelecida. Porque a queda do primeiro degrau não vai acontecer praticamente nada, nem com você, nem com quem está perto de você, mas cai do 10º degrau. Aí rebenta a família, rebenta a empresa, rebenta relacionamento, rebenta tudo. Então, Davi não se tornou independente no início da sua jornada, do seu ministério, da sua missão. Porque essa história trata de um desejo de independência extremamente oculto no coração de Davi. Aqui diz que Satanás, ele incitou Davi contra Israel, contra Deus. Mas se você pegar o texto lá em 1 Samuel, vai dizer que foi Deus que permitiu, Deus permitiu que o coração de Davi se mostrasse, se revelasse, porque Deus já viu que o coração de Davi estava se tornando independente, porque ele tinha um exército extraordinário. Irmão, já imaginou? Praticamente há uns 3.000 anos atrás, um exército de mais de 1 milhão de homens pronto para a batalha acima de 20 anos. Hoje, um exército de 1 milhão é comum. Uma China tem, um americano tem, tal. Irmão, mas nós estamos falando de muito para trás. Muito. Outra coisa, dinheiro não faltava, ouro, prata, respeito e poder. As nações próximas, tudo pagando imposto para Davi. Davi, ele era o cara dos dias. E aí é justamente, Deus olhou lá do trono dele, foi observar aquele menino que venceu o urso, o leão, o gigante. Agora ele é um homem experiente em guerras, um estrategista extraordinário, cercado de generais extraordinários. Poder bélico da época era o de Davi, não tinha para ninguém. As nações tremiam as bases, pedia a bênção para Davi, para ser amigo, para não ter problema com ele. Não ter problema. O pastor João fala que com Davi era assim: você tinha que ser amigo dele
ou contar com a misericórdia de Deus, irmão, porque se você fosse inimigo dele, você não parava de pé, não. Não parava. O homem era um negócio do outro mundo. E esse acontecimento, ele vai acontecer quando Davi já tinha vivido todas as grandes experiências com Deus. Quando ele já tinha vencido todas as grandes batalhas militares e pessoais. Davi estava no auge. No auge. Sabe aquela pessoa que ele conquistou tudo em Deus? Minha mãe falava o seguinte, que a pessoa quando ele já tem tudo, ou ele acha que tem tudo, ele começa a caçar chifre em cabeça de minhoca. Primeiro que minhoca não é nem cabeça. Você já observou que quando a gente está muito seguro, a gente tem um controle da empresa, de A, de B, a tendência do ser humano é inventar coisa desnecessária? Começa a inventar. Meu Deus do céu. Daqui a pouco o camarada acha que ele que criou a roda. Irmão, nada se cria mais hoje. A gente consegue dar um tom diferente, um brilho diferente, mudar alguma coisa, mas já tudo se copia. É realidade. E na igreja o que faz a diferença é a unção de Deus, é a presença de Deus, porque a Bíblia é a mesma há 2000 anos o Novo Testamento, é o mesmo. Então é Espírito Santo, é graça, é inspiração que faz a diferença na hora de pregar. Mas se a gente não tiver cuidado, a gente arruma coisas, novidades, a gente faz o culto ficar diferente, cheio de entretenimento. E eu já observei uma coisa, nesses 25 anos de ministério, eu já observei que igreja que ela é muito colorida no culto, aquilo assume o lugar do Espírito Santo e da palavra. Eu já percebi isso. Tem igreja que o culto dela é tão cheio de coisas que não tem tempo para a palavra e não tem tempo para a ação do Espírito, o mover dos dons. Então, a gente hoje corre o mesmo risco que Davi, desde coisas simples ao alguém que tem uma posição extraordinária. A sua casa pode ter entrado numa rotina de aparente segurança, sua empresa, sua vida pessoal, que você começa a decidir as coisas e nem pergunta mais para Deus. Vai decidindo. Manda A subir, manda B descer, vai a hora que quer, sai a hora que quer, não ora, não consulta, não busca. Não busca. Já viu aquelas pessoas extremamente movidas por ativismo? Já vi muitos desses parar no hospital. 30 dias no hospital e a fala deles é sempre a mesma. Deus sabia que se não fosse assim eu não ia parar. Já vi. Teve pessoas que só teve um jeito dele parar e ver um pouquinho da família, ter um tempinho para Deus, parar ele lá no hospital, numa cama. Já vi, já visitei gente assim. E eles disseram, pastor do céu, eu estava tão acelerado, eu estava cercado de tanta coisa de correria, que eu não tinha tempo mais nem para mim mesmo. E Mike Murdock diz que todo problema, ele existe por falta de sabedoria, porque quando alguém em sabedoria chegar diante desse problema, ele deixa de existir. E o que é que Provérbios mais fala? Que se alguém quer sabedoria, ele tem que buscar de quem? De Deus. A verdadeira sabedoria vem de Deus. Tiago diz que a sabedoria humana, ela é loucura, ela é animal, insana.
Porque as pessoas, quanto mais a cabeça deles fica grande, se o coração não estiver em Deus, eles viram até demônio. Já viu os pais que faz a cabeça dos filhos ficar gigante de conhecimento, mas vazio, o coração vazio de Deus? Aí são aquelas pessoas que têm conhecimento demais na área dele, mas não tem misericórdia de nada de ninguém, e se acha no direito de julgar Deus e criticar a religião. Então nós precisamos do equilíbrio, e o melhor equilíbrio chama-se dependência de Deus. Busque o conhecimento, sim, é preciso estudar, é preciso formar, é preciso fazer pós e etc. Mas da mesma forma que cresce em conhecimento, cresça o seu coração em Deus, em amor, em fervor espiritual. Cresça. Porque senão a gente cai num erro. Certa pessoa nos Estados Unidos fez uma pesquisa e foi conversar com filhos de grandes executivos. E fazia uma pergunta para o filho e uma pergunta para o pai. E eu lembro de uma pergunta dessa pesquisa. Chegou para um menino pré-adolescente e disse para ele: qual foi o dia mais importante da sua vida? Ele disse: foi um dia que o meu pai pegou o carro, nós pegamos o material de pesca e fomos para o lago, ficamos o dia lá. E ele perguntou: o que é que vocês pegaram? Nada. Pegamos nada. Mas caímos da canoa, brinquei com meu pai, jogamos isca e etc. Foi fazer a pergunta para o pai. A pergunta para o pai era: qual foi o dia mais inútil da sua vida? Para o menino era o dia mais importante, para o pai era o dia mais inútil. Sabe qual foi a resposta do pai? O dia mais inútil, mais infrutífero que eu passei foi quando eu fui ficar um dia inteiro no lago com meu filho. Porque naquele dia eu poderia ter fechado um grande negócio. Naquele dia eu poderia ter feito uma reunião extraordinária. Olha, irmão, a loucura. Isso a gente está falando de pessoas de uma dimensão, um grande executivo que responde por centenas e milhares de empregos. Mas a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia. Lá para aqueles 3 cômodos que você mora, com a mulher e o menininho. Para aquele que tem um emprego lá que ganha R$1.500. A gente precisa trazer esse estilo de vida, esses princípios. Por que o censo chocou tanto o coração de Deus? Porque depois lê em casa todo o capítulo 21 de 1 Crônicas. Lê para você ver o choque que é. Quem ficou chocado não foi só Joabe. Joabe disse: meu senhor, o senhor está louco. Porque havia, irmão, um decreto da lei de Moisés: não conte o povo de Israel, a não ser que Deus determine. Era proibido contar o povo. Estava na lei de Moisés. Na mesma lei que diz que a gente tem que amar a Deus, tem que amar o próximo, que tinha princípios espirituais profundos, lá tinha uma proibição. Não conte o meu povo, porque esse povo é propriedade de Deus. E para quando Deus mandava contar, você tinha que pegar 6 gramas de prata para fazer o ato de remissão, de redenção, de resgate. Porque se não fizesse o resgate, aquela pessoa morria, porque tinha transgredido a lei de Deus. E somente os sacerdotes poderiam fazer. A coisa tinha que passar pelo sacerdócio, porque o sacerdote fala do espiritual da nação. Aí o rei era comunicado e ele instruía pessoas para fazer. Primeiro o governo vem dos céus, os sacerdotes representam o governo dos céus. E não é o governo humano que reflete no governo dos céus, é o governo dos céus que vai refletir no governo humano.
Não é o governo humano que direciona a igreja ou o governo dos céus. É o governo dos céus que direciona os governos da terra. Então, 6 gramas de prata. Por que tinha que ser prata? Porque prata, ela no Antigo Testamento era o instrumento da redenção, do resgate. Quando você ia comprar um escravo, você comprava com moedas de prata. José foi vendido com moeda de prata, Jesus foi vendido. Outra coisa, não podia contar a tribo dos levitas, porque eles não eram propriedade nem de Davi, nem de um reino, de ninguém. Eles eram de quem? De Deus, separado exclusivamente para Deus. Irmão, tudo que está nesse capítulo está contido em uma casa, em uma família. Um homem pode ser mais habilidoso, por mais habilidoso que seja, ele tem ordenanças bíblicas para ele comandar a sua casa. Mas tem coisas na casa dele que é Deus que vai comandar. Tem decisões na casa dele que, por mais que ele seja o cabeça, ele tem que ter a plena direção de Deus. Por exemplo, numa casa, ninguém pode administrar o dízimo, porque os levitas representam o dízimo, representa aquela parte que foi separada para Deus, que só Deus pode administrar e só Deus pode tomar decisão acerca daquilo. Esse princípio aparece no jardim do Éden. Deus disse: Adão, pode comer de toda a árvore, do que você quiser, mas essa árvore que está aqui não toca não, porque o dia que você tocar você morre. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é um limitador, para mostrar para o ser humano que ele não é tudo, ele não manda em tudo, ele precisa depender e obedecer. Algumas pessoas até comparam a árvore como a questão do dízimo. No dia que Adão e Eva tocou, a miséria se estabeleceu. Então a gente precisa pegar, quando a gente lê a Bíblia, a tendência da gente é olhar só o fator histórico, a história. Queridos, mas a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Qualquer lugar que você lê, o Espírito Santo vai falar com você. Ele tem uma instrução para a sua vida. Para a sua vida. Então, chocou profundamente a Deus, porque mostrava um coração com um desejo de independência. Por mais que Davi não estivesse plenamente consciente disso, mas havia. Eu tive o privilégio de congregar em grandes igrejas, quando elas eram médias e se tornaram grandes igrejas. E eu lembro direitinho, irmão, esse risco todo pastor corre, todo empresário corre. Quando é pequeno, a gente respeita todo mundo tem um valor. Quando vai gastar, toma cuidado, consulta. Quando cresce, irmão, começa a decidir tudo sem orar, sem consultar ninguém, e aí vai. Quando acorda, o contador está na porta dizendo: você que faliu, você já era, você quebrou. O banco faz isso no lugar do contador, né? Avisa para você: olha, seu crédito acabou. O censo mostrava o desejo de independência que havia escondido no coração de Davi. Segunda coisa, o censo não provinha da direção e nem da vontade de Deus. Deus não falou uma palavra para ele fazer isso. O Espírito Santo não soprou no coração de Davi. O Espírito Santo em nenhum momento de oração de Davi trouxe algo para ele sobre isso. Terceiro, o censo não revelava fé. Se não era contido em fé, se não era em fé, não tinha propósito de fé, e isso não glorificava a Deus. Primeiro,
revelava um coração que estava com tendência para independência. Eu com 1,5 milhão de soldados, por que eu vou ficar dependendo de sacerdote, de fazer sacrifício, de ficar toda hora perguntando para Deus se eu vou para a guerra ou não? Eu tenho 5 milhões numa conta, por que eu vou ficar toda hora pedindo a Deus direção para gastar 5 mil? O problema é que a decisão independente para gastar 5, vai virar para gastar 100, 500. Você nem percebe. E o ser humano não aprende. Ninguém aqui é dono de nada. Nós somos mordomos. Até do conhecimento que nós temos, da ferramenta para você trabalhar, do carro, da casa, da empresa. O dono é Deus. É Deus. Deus permitiu estar nas suas mãos, mas se Ele quiser, meu filho, passa para a mão do outro rapidinho. Passa para a mão do outro rapidinho. Então, o censo chocou os céus, porque um dos homens de maior fé, que era Davi, decide fazer algo totalmente desassociado de fé, de propósito, não glorificava Deus. Irmãos, e não tem algo para trazer mais satisfação interior do que fazer as coisas da fé, fazer aquilo que é propósito de Deus. Abençoa os outros, abençoa a gente, mas a maior bênção é a satisfação interior de paz, de alegria. Por isso que Paulo diz que é melhor dar do que? É tão bom doar, é tão bom dar. Essa semana, visitando um rapaz, e ele, numa alegria extraordinária, porque ele está tendo condição de abençoar vidas, de ofertar, de dizimar, de abençoar. Ele falou: pastor, mas eu tenho uma alegria tão grande. Os meus momentos de maior alegria na minha vida com Deus é quando eu posso abençoar alguém, quando eu posso estender a mão. Isso é mordomia. Irmão, isso é uma característica divina. A principal característica de Deus é que Ele ama dar, semear. Ele deu o único filho dele. Por isso que a usura, ela não tem nada a ver com o evangelho, porque ela é contrária à natureza do nosso Deus. Deus não deu porque tinha 5, Deus só tinha 1 e deu. E deu por algo que Ele não podia afirmar que as pessoas responderiam esse investimento. Porque Jesus poderia ter morrido e ninguém ter voltado. Poderia. O ser humano é ruim, irmão. E os capetas estão na terra. Então, quando você for decidir algo, tomar uma decisão, observa. Isso está no campo da fé. Isso é propósito de Deus, isso vai glorificar a Deus. Quarto, o censo não foi feito segundo a instrução, diga, da palavra de Deus. Lá em Êxodo 30, em Números 1, tem a instrução. Então não provinha de fé e não era segundo a Bíblia. Então não tinha fé e não tinha revelação. Sabia que você, para praticar a Bíblia ou levar a Bíblia para alguém, você precisa ter esse mover de revelação, porque senão não edifica, é apenas letra, é apenas lei. É por isso que tudo tem que ser feito no Espírito. Vai ouvir uma pregação, irmão, que a pessoa está na carne. A mensagem é até bonita, mas parece assim, que ela não tem a cola. Porque pregação que funciona é quando tem a vida de Deus em quem prega, e aí Deus está movendo na igreja, aquilo cola no seu coração, na sua mente. Você vai para casa, meu Deus, Deus falou comigo, aquilo leva você a orar. Já imaginou você tomando uma decisão acerca de uma nação,
que pertence 100% a Deus, que Deus pagou alto preço para tê-la, e você decidir algo sobre essa nação, sem ser em fé, não tinha nenhuma direção do propósito de Deus, e ainda não consultou o estatuto de Deus para aquela nação. Sobrou o quê? Se você fosse dar uma resposta para Davi, seria dar a mesma resposta que Joabe disse: isso é loucura. Isso é loucura. Irmãos, a melhor coisa na vida é ter uma voz profética na vida da gente. A pior coisa da vida é ter um tolo profeticamente na nossa vida. É um paradigma, né? A melhor coisa é ter um pastor ou ter alguém que seja a voz profética de Deus na nossa vida. Mas pode se tornar a pior coisa se essa pessoa for tola, não tiver caráter. Porque ela não vai falar a verdade de Deus para você. Sabe qual é a coisa que eu sempre tive dificuldade na minha vida? Foi quando eu não pude, Deus não me libera para falar a verdade que a pessoa está precisando ouvir. Para mim isso é difícil. Porque na minha condição humana eu olho para a pessoa e a pessoa precisa daquilo. Na minha condição humana aquilo vai ser bom e Deus fala: fica calado. Falei, Deus do céu. Aí para piorar, é quando isso outras pessoas estão no círculo. Você sabe qual é o ministério mais julgado, a posição mais julgada do mundo? A posição pastoral. Se você for afoito e fazer e der errado, pau na sua cabeça, todo mundo vai falar do pastor. Se o pastor não resolver na hora, vão falar do pastor. O pastor nem direito de depender de Deus tem. Porque se ele não faz, ele está esperando em Deus, mas ele já está errado, está todo mundo julgando. É fácil, irmão. É por isso que a alma do pastor tem que estar mergulhada, sabe em quem? Em Deus. Se ele não estiver em Deus, ele vai ouvir as vozes externas. Irmão, eu já sentei com pessoas 2 horas. Falou tudo. E da forma que eu entrei mudo, eu saí calado. E é um risco, porque quanto mais tempo você fica no pastorado, mais habilidoso você fica. E eu estudei um pouco sobre psicanálise, sobre psicologia. Aí você tem mais habilidade. E naquilo que você tem segurança, você corre o maior risco. Sabia que médicos novos correm menos risco de errar do que médicos experientes? Porque como eles estão no começo, eles ficam extremamente cercados, observados. Eles conferem, o médico está tão acostumado que ele está rindo, ele está contando piada, aí deixa lá o bisturi dentro da mulher, dentro do homem. Deixa gás. Mas isso é em qualquer área da nossa vida. A primeira vez que eu fui pregar com martelo, eu nunca acertei meu dedão. Mas fui acostumando. Colocar o preguinho assim, ó, aí o outro falava, porque eu estava seguro, acostumado. Os bons motoristas sempre batem carro, porque eles estão tão seguros, né, Diegão? O motoqueiro também faz isso, né? Aliás, irmão, eu acho que o motoqueiro pensa que é anjo, porque motoqueiro faz uns negócios que eu falei, não, deve ser anjo. É corpo glorificado, ele pode cair, ele levanta, essa moto não quebra, que é um mistério para mim, motoqueiro. Você tem que se livrar deles e por eles. Queridos, quantas vezes a gente faz igual Davi? Toma decisões que Deus está longe daquilo. Aquilo não provém de fé. Aquilo não tem base bíblica.
Então, a minha fala nessa noite é uma fala pastoral. Fique atento sobre as suas decisões. Quanto mais você tem facilidade com algo, cuidado, porque aí você corre perigo. Eu fico pensando quantas vezes Davi treinou com aquela funda para ter a segurança de que ele ia acertar o Golias. E fico pensando depois quantas vezes Davi foi para uma guerra sem essa preocupação, porque estava tão habilidoso, tão bem cercado. Isso acontece com a gente também. Os discípulos caíram nessa armadilha. Acho que é Lucas 8. Jesus diz assim: entrem no barco. Estou determinando, vamos entrar no barco. E nós vamos chegar do outro lado. Ali havia um imperativo de Deus. Não importava se o barco fosse ruim, furado, se ninguém soubesse remar, o barco iria chegar do outro lado, porque Deus liberou uma palavra. Não importava se fosse ter tempestade ou não, o barco ia chegar do outro lado. Lembra do barco do apóstolo Paulo? Chegou aos pedaços, mas não morreu ninguém. Atos dos Apóstolos fala isso. Deus disse: Paulo, fala para esse povo acalmar o coração, que nenhuma alma vai se perder. Nenhuma alma. Nenhuma alma. É? Tá bom. Estão falando aqui, ó, você que está me assistindo aí pela internet, estão falando que o horário acabou. Amém. Glória a Deus. Irmão. É? Irmão, vocês sabiam que é extremamente saudável essa liberdade? Porque aonde eu congreguei, ai de quem fizesse isso com o pastor da igreja. Os meus obreiros têm essa liberdade. E eu não fico chateada. Sabe por quê? A lei que eu dou para eles eu tenho que praticar. Então se coloca de pé. Isso é bom demais, isso é ser família. Então, queridos, vou só ler os outros tópicos. O senso revela a insensibilidade de um coração. Mostra que Davi fechou os seus ouvidos para Deus. E por último, incluiu a tribo dos levitas, algo que era exclusivamente de Deus. Eu pergunto para vocês, nós corremos esse mesmo risco ou não? Corremos. Mas nessa noite você vai para casa e vai pensar nessa palavra. E vai pedir: Espírito Santo, me faz mais dependente de Deus. Não deixa eu decidir as coisas por circunstâncias, por pressões. Quando as circunstâncias impulsionar você para desistir de algo, eu quero te ensinar uma lição. Observa se você não está fazendo aquilo só na força do seu braço. Porque se tiver, você vai desistir mesmo. Talvez Deus não quer que você deixe aquilo, desista. Mas Deus está te dizendo: filho, filha, me convida para te ajudar, porque você sozinha vai estourar mesmo. Você sozinho vai estourar. Porque às vezes algo que está difícil para a gente administrar é porque a gente está administrando sozinho. Mas se a gente convidar Deus, aí a gente rompe aquilo. Rompe. Convide Deus para as questões da sua casa, da sua vida. Convide. Eu fico observando, irmão, que essa decisão de Davi, ele não ponderou o valor daquelas almas para Deus. Decidir sobre a vida das pessoas é decidir sobre o próprio sangue de Jesus. Já imaginou a responsabilidade?
Você decidir por alguém da igreja, por algo, uma direção ou uma decisão pela pessoa, sendo que Jesus, com preço de sangue, comprou aquela pessoa e a gente correu o risco de detonar esse processo, essa situação. O Senhor falou lá em Lucas, diz assim: olha, é impossível evitar os escândalos, eles vão acontecer, mas ai de quem por quem vier os escândalos. Se você fizer um dos meus pequeninos tropeçar, seria melhor pegar uma pedrinha, uma cordinha, amarrar no pescoço e pular no rio. Eu te pergunto, tem coisa pior do que isso? Ué, o cara morreu. Morreu? Mas por que essa linguagem de choque na gente? É para trazer, irmão, o nosso senso humano. Porque senão a gente sai aí, irmão, achando que é dono da vida, igual doido, decidindo por você, por todo mundo, maluco. Então Jesus vem e dá sabe aquele soco no estômago? Um dia desses mandaram um videozinho de uma luta de boxe. Cara, o cara levou um soco, que do pé do pescoço para a orelha, ele estava vindo e o cara deu. Aí ele só deu aquele, assim, ele não caiu não, ele apagou em pé. Tem hora que Deus precisa fazer isso com a gente. Fazer o seu estômago ficar frio. Você diz, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com o que Deus colocou nas minhas mãos, na minha frente? Por isso Jesus deu esse choque. Marra uma pedra e pula no mar, meu filho. Porque você não está entendendo o valor das coisas espirituais. Valor da salvação, de congregar, de ter uma família espiritual. Irmão, não dou conta. Se fosse, graças a Deus, que eu tenho uma idade boa nesse período de pandemia, porque eu não daria conta de ficar em casa, não. Não daria. Eu iria morrer. Não dou conta. Eu saio de férias 5 dias, eu tenho que procurar um culto. Como é que eu vou ficar 6 meses em casa? Porque tudo na minha vida é igreja. Eu entro numa loja, a mulher entra e fica pensando, vou comprar aquilo para minha casa, aquilo outro. Eu só penso na igreja. Aquilo ali dá certinho lá na igreja, tal lugar. Aquela mesa ali fica boa ali. Porque a minha vida é igreja. A minha vida é reino de Deus. Aí tira isso de mim, o que vai acontecer? Vou morrer. É igual tirar o peixe da água. Já foi. Você é extremamente importante para Deus. E a sua importância não é pelo nível de espiritualidade que você tem. Porque quando Ele pagou o preço por você, você não era nada, você era apenas nós éramos pecadores. A importância da sua espiritualidade, do seu preparo, é para frutificar. Mas Deus não ama mais ou menos porque você faz isso. Diga, Ele me amou quando eu estava perdido no mundo. Feche seus olhos. Querido e eterno Pai, obrigado, meu Deus, por trazer consciência sobre nós do valor das coisas espirituais e nos levar a entender, Senhor, que o Espírito cuida da igreja e que nenhum de nós podemos tomar decisões que venham ferir a igreja ou que venham ferir o Teu reino. É precioso os filhos que nós temos, é precioso o esposo, a esposa, é preciosa a comunidade local, cada criança, jovem, adolescente, cada ovelha desse lugar são preciosos, eles são Teu reino, Pai. É precioso esse casamento. Tem dificuldade? Tem, mas é precioso aos Teus olhos. Esse emprego é precioso. Ó Deus, esse dom que Tu deu, essa habilidade, Senhor, de desenvolver tarefas difíceis, de ser alguém importante para a sociedade, para uma empresa, isso é muito precioso. Precisamos zelar, cuidar disso e usar para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, aleluia, aleluia.
Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Glória a Deus, amém, amados? Pega o seu dízimo, a sua oferta, vamos orar para o seu dízimo hoje, né? A palavra diz que nós nunca devemos ir na casa do Senhor de mãos vazias, amém? Então sempre que viemos para a igreja, devemos separar algo para entregar na casa do Senhor, e a gente criar esse hábito, amém, amados? É muito saudável, né? Então a gente já prepara em casa. Então pega a sua oferta, o seu dízimo, levanta a sua mão e nós vamos orar abençoando o seu dízimo hoje à noite, amém? Senhor, nós oramos, Pai, por cada oferta. Nós oramos, ó Deus, por os dizimistas da igreja. Nós te agradecemos, Pai, por a fidelidade do teu povo. Senhor, Davi disse: fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Senhor, honra os seus filhos. Senhor, abençoa o teu povo. Sê com cada um, Pai. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus, amém? Então sai do seu lugar e coloca a sua oferta, o seu dízimo no gasofilácio, em nome de Jesus. Longe do teu amor, Senhor, não posso viver. Longe do teu afago, Senhor, não posso viver. Longe do teu abraço, Senhor, não posso viver. Longe do teu amor, Senhor, não posso viver. Longe do teu afago, Senhor. Glória a Deus, queridos. Assente um minutinho, nós já vamos encerrar. Nós já estamos com as máquinas aí de cartão já no nome da igreja, tá? Essa maquininha vermelha aí, ó. A igreja já tem conta no CNPJ. Vamos até divulgar novamente nos grupos aí, porque algumas pessoas continuam fazendo depósito lá na outra conta. Então vamos divulgar novamente, né? E é por isso que é importante você estar pelo menos em um grupo da igreja, né? Que se você não está em nenhum, aí você não recebe as informações. Então, se por mais que alguns grupos seja difícil, né? Você está em um monte de grupo, eu estou nos 25 grupos, eu recebo em torno de 800 mensagens por dia. Eu devo ver umas 40, né? Tem mensagem que eu vou ver tem 6 meses. Porque eu penso o seguinte: se é algo importante que é relacionado a mim, a pessoa, ela vai me mandar no particular. Uai. Eu olho aqui os grupos da igreja, tem dia que nem quando eu vou ver já é 10 da noite, correria. Mas se você tem algo importante, me manda no particular, que aí, na hora que eu vejo, eu sei, é importante, chegou no particular. Então nós temos a conta da igreja aí. Se você que nos assiste quiser abençoar essa casa, esse ministério, fique à vontade, deixa Deus usar a sua vida. A todos os homens, sábado é o nosso encontro aqui, hein? Nosso tema será legado, a palestra com o presbítero Tiago Estives. Vai ser uma palavra legal, vai ser uma noite de oração, noite de busca. Nós vamos estar orando uns pelos outros,
ministração da palavra, e no final nós vamos ali para o salão que vai ter um mistério lá para alimentar, né, esses corpinhos que todos são fitness aí. Glória a Deus. Então todos os homens, adolescente, jovem, casado, solteiro, viúvo, os que pretendem casar, todos estão convidados, não falte. É uma reunião para os homens da igreja, pastor, presbítero, diácono, todo mundo. Vai ser uma noite abençoada, vai ser às 19h30. Lembrar os pais que precisa fazer a inscrição para o evento Dia das Crianças, tá? Vai ser aqui sistema de drive ali, não vai precisar tumultuar. Irmão, eles estão preparando um trabalho muito bonito, uma lembrança, algo extraordinário. Vai ser muito bom para as nossas crianças. Vai começar às 3h e vai até uns 20 para as 17. Então não falte, traga a sua criança. Pastor, se você quiser abençoar esse evento, você pode entrar em contato comigo ou com a Ivani, tá? Porque é um evento aí para umas 100 crianças, tem um custo alto, né? Tem vários momentos desse evento aí, então existe um custo financeiro. Você quer abençoar? Pode me procurar, pode procurar a Ivani, ela te passa lá a conta e depois ela vai prestar um relatório aí para a igreja. Vamos embora? Mês que vem, pode se colocar de pé, mês que vem nós vamos voltar à vigília, tá? Vamos deixar esse mês, mas aí na última sexta-feira do mês que vem, nós teremos vigília. Eu quero convidar você a não faltar no domingo. Domingo pela manhã nós vamos ter uma aula de escola bíblica muito boa, muito boa. Irmãos, faz o esforço para vir na escola bíblica. Eu sei que tem pessoas que é o único dia que ele pode levantar mais tarde, mas as nossas aulas, se você vier na nossa escola bíblica, você vai estar muito próximo de estar fazendo um seminário, porque as nossas aulas são extraordinárias, extraordinárias. E domingo à noite Deus colocou no meu coração uma palavra. Eu quero que você não falte. Nós temos falado muito que a nuvem de Deus está aqui, avivamento, e Deus me deu uma palavra sobre isso, uma consciência bíblica dessa necessidade do avivamento, tá? Eu quero ministrar ela domingo à noite, e eu quero que você não falte, convide alguém. Você que está há muito tempo sem vir na igreja, eu quero te convidar a vir domingo à noite. Pastor, eu não posso, porque tem muita gente. Então vem na quinta, vem na segunda na oração. Domingo de manhã tem menos gente. Você precisa retornar à casa de Deus, porque aqui nós estamos tomando todos os cuidados. Então, graças a Deus, ninguém aqui foi contaminado. Graças a Deus, Deus tem nos guardado. Então, queridos, restante semana abençoado para vocês, tá? Em nome de Jesus, que o Senhor continue guardando, te renovando suas forças físicas e emocionais. Você veio aqui buscar algo de Deus, eu quero que você fale para Deus agora. Oh Deus, eu vim aqui, eu quero isso do Senhor. Você vai falar para Deus e eu vou pedir a Deus para te visitar. Querido e eterno Pai, eu quero orar por cada filho, cada filha que está aqui, os que estão nos assistindo aí através do canal da internet, ou irão, Senhor, vou ver e ouvir essa palavra, esse culto em outro momento. Eu quero concordar em fé e declarar a tua visitação nessa causa, nesse pedido, nessa busca do teu filho, da tua filha. Sela com a vitória, sela com a resposta. Cuida, Pai, que eles possam testemunhar do milagre, da bênção, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Amém, queridos? Vão em paz, que Deus continue abençoando vocês.